São 7 horas e 21 minutos. Jornalista Beto Almeida, os servidores do Estado e também dos 184 municípios do Ceará começam a ficar mais antenados com a discussão sobre a reforma previdenciária. É a partir desse relatório apresentado pelo senador Tasso Gereissati e a apresentação também da reforma ou da proposta de emenda à Constituição, a PEC paralela, como bem citou o Sátiro Salles, que irão as mudanças mexer com o presente e o futuro dos servidores municipais dos 184 municípios do Ceará, dos municípios brasileiros. E aí, a expectativa sobre o processo de votação no plenário do Senado. Os textos estão prontos para serem levados ao plenário, mas há ainda resistência de senadores da oposição a esse processo de votação dentro do calendário traçado pelo presidente da mesa diretora do Senado, Davi Alcolumbre. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O presidente do Senado, Zenô, tem uma pequena pedra aí no sapato, como você bem disse, para agilizar e, de certo modo, encurtar esse prazo de votação e fazer com que essa discussão da reforma da Previdência fosse concluída no plenário já esta semana com as duas votações, em primeiro e segundo turno. E qual é essa pedra no sapato? É exatamente a oposição, ou seja, a rede, o PDT, os partidos que hoje não concordam que seja criado um atalho, vamos dizer assim, para que seja votada a reforma da Previdência antes dos prazos regimentais. E o que diz o regimento? O regimento diz que tem que contar um prazo de 5 sessões entre a votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceu na semana passada, e a chegada ao plenário para a votação em primeiro turno. Lembre-se que serão necessários 2 turnos. E entre o primeiro e o segundo turno, se não houver acordo, também tem um prazo regimental para ser cumprido. Então, qual é o Davi Alcolumbre diz o seguinte: só será possível fechar esse acordo suprimindo esses prazos regimentais se houver realmente um entendimento da casa que passe por ele, pela situação e, logicamente, pela oposição. Se não houver esse acordo da oposição, não dá para fazer essa votação esta semana, como pretende o presidente da Casa do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Então, não havendo essa condição, a perspectiva é que se mantenha aquele calendário anterior, que é da votação em primeiro turno no Senado, lá para o dia 10 de outubro, não mais em setembro. É algo que vai além, mas nem tanto, Luciano. Eu acho o seguinte: o que está aí para ser votado no Senado, algo me diz que já é prego batido, ponta virada. O que tinha para ser discutido foi o relatório do senador Tasso Gereissati, vem sendo elogiado e recebendo, inclusive, muitos elogios por conta do equilíbrio, da maturidade com que ele conduziu a proposta. É óbvio que muitos deputados, inclusive, já estão trabalhando quando a proposta da PEC paralela chegar lá na Câmara, de se mudar alguma coisa. Sabe um ponto que eu achei interessante, que tem gente olhando e para apresentar a emenda, é a questão, Luciano, da melhoria no sistema de aposentadoria. Que, por exemplo, o que ficou aprovado, só para a gente lembrar aqui para os nossos ouvintes bem rapidinho. Hoje, se você se aposentar hoje, separa-se as 20 mais baixas contribuições sua ao longo da vida e aproveita os 80% maiores contribuições para fazer o cálculo do valor final da sua aposentadoria. O que foi aprovado é o seguinte: é 100%, Luciano, de tudo. Isso significa dizer que o seu aposento vai ser bem menor, não tenha dúvida. É a média de todo o tempo de contribuição para a Previdência Social. Então, esse ponto não foi modificado e continuou lá na proposta que está no Senado. Só que como ele tem a questão da PEC paralela, a previsão é que esse ponto volte a ser discutido na Câmara dos Deputados. São 7 horas e 25 minutos e nesse conflito de interesse também de avaliação sobre os novos caminhos da aposentadoria, Beto Almeida, pelo cenário que você traça e também pelo rito que ainda vai cumprir a proposta de reforma previdenciária, voltando para a Câmara Federal, onde nós temos 513 deputados federais, é pouco provável que nós tenhamos, Beto Almeida, todo esse conjunto de novas normas na área da Previdência Social em vigência ainda neste ano.
É pouco provável, ou seja, pouco provável. vamos trabalhar com um cenário de que, após aprovada essa PEC pelo Senado Federal, entrando na pauta da Câmara Federal, nós teremos novos debates, novas discussões. É possível que nós tenhamos aí, lá no final de novembro, a aprovação, no melhor das avaliações de otimismo, lá no final de novembro, a aprovação desses projetos na área da Previdência Social. E aí sim, mesmo trabalhando com toda essa previsão de agilidade, concordo com você, porque para entrar com tudo, tem que ter também a aprovação da PEC paralela. Então, daí é de se imaginar o seguinte, que o efetivo exercício de implicação desses novos impactos da reforma da Previdência só a partir do ano que vem, 2019. Um mês, Beto Almeida, 2 meses, um dia, 2 dias, podem fazer a diferença na vida de quem está nesse momento Exatamente, contando o tempo para fugir das regras de transição Exatamente ou isso. para pedir a aposentadoria. É por conta dessa situação que a gente fala sempre com muita frequência da tramitação da reforma previdenciária na Câmara Federal e no Senado. Não é apenas o debate político, é também a agenda de quem está do outro lado dessa história, o segurado, a segurada, que faz ali na ponta do lápis os cálculos sobre o tempo para escapar das regras de transição ou mesmo dar entrada na aposentadoria. Você imagina que tem gente aí, por exemplo, que por questões de dias poderá não ser beneficiado, por exemplo, com uma transição. Então, muita gente precisa realmente acompanhar, principalmente quem está próximo de completar o tempo de aposentadoria, para que saiba calcular e o momento certo de pedir essa aposentadoria sem prejuízos maiores.